Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. Existe algo em você que pediu por um sinal, talvez em silêncio, talvez em um sussurro de dor que ninguém mais ouviu. E mesmo assim, o universo respondeu. O que você chama de coincidência pode ser a resposta mais clara que já recebeu. Talvez você esteja cansado de esperar por milagres, exausto de olhar para o céu em busca de sinais que nunca parecem chegar. Mas, e se eu te dissesse que eles já estão acontecendo, bem diante dos seus olhos, no simples compasso dos acontecimentos diários, no instante em que alguém cruza o seu caminho, ou em uma frase aparentemente solta que chega até você no momento exato? A vida, apesar de parecer caótica, carrega uma inteligência silenciosa. Cada detalhe, cada encontro, cada atraso, cada palavra inesperada pode carregar uma mensagem destinada apenas a você. A ciência moderna chama isso de sincronicidade, e na física quântica existe um princípio semelhante: o colapso da função de onda. O que significa isso? Que a realidade só ganha forma quando alguém a observa. Da mesma forma, os sinais do universo só se tornam visíveis quando você abre os olhos internos e permite enxergar. Não há acaso, há convites da consciência. Talvez o vazio que você sente seja, na verdade, o espaço onde sua nova vida está nascendo. É desconfortável, eu sei. É como se você estivesse esperando por algo que não sabe nomear. Como se carregasse uma saudade de um lugar que nunca visitou. Esse vazio, que às vezes se confunde com solidão, não é ausência, é preparação. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E é nesse espaço de silêncio que os sinais começam a sussurrar. Agora respire fundo. Permita que o ar que entra pelos seus pulmões seja mais do que oxigênio. Imagine que cada respiração escreve mensagens no campo quântico, moldando a realidade que começa a se formar ao seu redor. Sua respiração não é apenas biologia, é uma oração silenciosa que ressoa no tecido invisível do universo. Quando você inspira profundamente e solta o ar devagar, é como se dissesse: eu estou pronto para receber o que já é meu. Observe com atenção. Nas próximas 24 horas, um sinal inesperado chegará até você. Pode ser pequeno, pode ser sutil, mas será impossível de ignorar se você estiver presente. Essa é a promessa deste encontro: despertar a sua percepção para que aquilo que parecia invisível se revele. Porque a sincronicidade não é um acaso, é uma linguagem. E hoje você vai aprender a escutá-la. Assim como o sol nasce todos os dias, sem esforço, trazendo luz a cada amanhecer, a sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa forçar, você não precisa correr atrás. Basta aprender a reconhecer os sinais. Eles já estão aqui. Eles sempre estiveram. O código invisível da realidade. Há momentos em que você olha para a sua vida e sente que nada faz sentido. Como se tudo fosse um amontoado de acontecimentos soltos, sem ordem, sem propósito, sem direção. Essa sensação de caos, de vazio, pode ser esmagadora. É como se você estivesse preso em uma peça sem roteiro, tentando encontrar lógica em meio a uma sequência de eventos desconexos. Mas, e se por trás do aparente desarranjo houvesse um código invisível, uma ordem silenciosa que guia cada detalhe da sua existência? Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade. Não se trata de coincidências comuns, mas de coincidências significativas, capazes de revelar que existe uma ligação oculta entre o que acontece dentro de você e o que acontece fora. É como se seus pensamentos, suas emoções e suas intenções encontrassem ressonância no tecido invisível do mundo, criando pontos de encontro que não podem ser explicados pela lógica linear. São sinais que chegam até você como respostas, ainda que não tenham sido entregues em palavras. Muitas pessoas já viveram experiências assim.
Imagine alguém que, em um momento de profundo desespero, abre ao acaso um livro antigo e se depara com a frase exata que responde à sua angústia. Ou alguém que pensa em um amigo distante e, instantes depois, recebe sua ligação. Esses momentos não são meros acasos, são evidências de que a vida possui uma inteligência própria, de que existe uma ordem silenciosa atuando no invisível. E se você começasse a registrar esses momentos? Durante 21 dias, escreva cada coincidência que parecer significativa, mesmo aquelas que à primeira vista pareçam pequenas demais. Aos poucos, você notará que não são eventos isolados, são peças de um quebra-cabeça maior, um mapa secreto que revela os padrões que regem sua vida. O invisível começa a se tornar visível quando você dá atenção a ele. O que você chama de acaso pode ser, na verdade, a mensagem mais clara que já recebeu. Uma mensagem que atravessa o ruído da mente e as distrações do dia para alcançar você no momento exato. Talvez esse código invisível esteja se revelando agora, neste instante, através destas palavras. Talvez você já esteja dentro de uma sincronicidade maior do que pode imaginar. Porque não existe acaso, existem convites da consciência. Porque você não reconhece os sinais. Quantas vezes você pediu uma resposta ao universo, mas continuou andando como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes você sentiu que os sinais nunca chegam, quando na verdade eles estavam diante de você, mas passaram despercebidos? A verdade é que não se trata da ausência de sinais, mas da ausência de silêncio dentro de você. O ruído mental, a pressa, a sobrecarga de estímulos, tudo isso constrói uma barreira invisível entre você e a mensagem que já foi enviada. Vivemos em uma era em que a dopamina digital governa nossa atenção. O deslizar infinito da tela, as notificações incessantes, a urgência de responder a tudo e a todos roubam um espaço onde os sinais poderiam ser reconhecidos. Quando a mente está saturada de estímulos superficiais, não há espaço para perceber o que é sutil. É como tentar ouvir o som de uma flauta delicada em meio a uma orquestra ensurdecedora. A psicologia chama isso de atenção seletiva. O famoso efeito cocktail party mostra que, em uma sala cheia de vozes, você pode ouvir claramente alguém pronunciar o seu nome, mesmo sem estar prestando atenção. Isso significa que sua mente escolhe o que filtrar e o que ignorar. E da mesma forma, quando você está tomado pelo excesso de distrações, os sinais mais importantes são ignorados. Não porque eles não estavam lá, mas porque sua atenção foi sequestrada por algo menos relevante. Pense em quantos momentos de inspiração você perdeu porque estava mergulhado em uma tela brilhante. Quantos insights sutis, quantas respostas simples que poderiam ter transformado o seu dia se perderam no ruído do excesso. Talvez você tenha feito uma pergunta profunda antes de dormir e a resposta veio em um detalhe ao amanhecer. Mas você acordou, abriu o celular, mergulhou em notificações e a resposta desapareceu como névoa. Tudo o que é sutil exige presença, um coração acelerado, um arrepio inesperado, o som de uma palavra repetida mais de uma vez no mesmo dia. São sinais que passam despercebidos quando sua mente está distraída. O universo fala em sussurros e só quem desacelera consegue ouvir. O silêncio é mais do que a ausência de barulho. É um espaço fértil onde a realidade se revela. Talvez a resposta que você tanto pediu ontem à noite tenha passado diante de você hoje cedo, mas foi ignorada porque sua atenção estava em outro lugar. O universo não deixa de falar. Nós é que esquecemos de ouvir. Observe a natureza com atenção e perceberá que nada nela acontece por acaso. Pássaros que migram em conjunto traçam no céu linhas invisíveis de ordem e cooperação. Cardumes inteiros dançam em perfeita harmonia, como se fossem um único organismo em movimento.
O próprio corpo humano é uma orquestra, onde células, hormônios e ritmos biológicos se alinham em uma sinfonia de vida. Essa sincronia silenciosa é a mesma que pulsa dentro de você, ainda que muitas vezes você acredite estar separado de tudo. Povos ancestrais já compreendiam essa linguagem. Para eles, cada movimento da natureza era mais do que um fenômeno físico, era um guia espiritual. O voo de uma ave em determinada direção, o florescer repentino de uma planta, o encontro inesperado com um animal no caminho, tudo carregava uma mensagem, um sinal de que o mundo visível dialogava com o invisível. Eles não viam a natureza como algo externo, mas como uma extensão viva da própria consciência. A ciência moderna começa a confirmar o que os povos antigos já sabiam. A teoria dos sistemas complexos mostra que elementos aparentemente desconectados podem se organizar em padrões de coerência. Greg Braden fala da coerência de campo, onde coração, mente e universo vibram em ressonância. Isso significa que existe uma ordem silenciosa conectando tudo, da menor célula ao movimento das estrelas. O mesmo campo que organiza um cardume ou uma floresta também organiza a sua vida. Quando você começa a perceber esses padrões, descobre que os sinais não estão apenas nos grandes acontecimentos, mas também nas pequenas repetições ao seu redor. Talvez seja o vento que sopra no momento em que você pensa em algo importante. Talvez seja o encontro inesperado de uma mesma palavra surgindo em lugares diferentes no mesmo dia. O que parece natural demais ou até banal pode estar refletindo seu estado interno, como se o mundo fosse um espelho que responde às vibrações do seu coração. Você nunca esteve separado. Até a sua respiração já dança no mesmo ritmo do cosmos. Cada inspiração é um diálogo com a vida. Cada inspiração é um convite para se entregar a essa sincronia maior. A natureza fala, sempre falou e continuará falando. O que muda é a sua disposição em ouvir, porque quando você se abre para esse diálogo, descobre que está inserido em um tecido de significados infinitamente maior do que sua mente pode compreender. Há uma dor silenciosa que muitos carregam, mas raramente confessam. A solidão existencial é a sensação de estar separado de tudo, como se o resto do mundo tivesse encontrado um propósito e você fosse o único que ainda caminha sem direção. Esse vazio pode pesar como um fardo invisível e muitas vezes é acompanhado da pergunta: será que eu realmente pertenço a algum lugar? O paradoxo é que quanto mais você tenta se encaixar, mais distante parece estar. Mas e se essa solidão fosse apenas um véu encobrindo uma verdade maior? E se a própria experiência do isolamento fosse a porta para descobrir que você nunca esteve sozinho? Carl Jung acreditava que além da mente individual existe algo muito mais vasto: o inconsciente coletivo. Ele não é formado apenas por suas memórias pessoais, mas por arquétipos, padrões universais que moldam sonhos, símbolos, histórias e até mesmo coincidências significativas. É como se toda a humanidade compartilhasse um mesmo reservatório de símbolos e experiência, e de tempos em tempos esse reservatório transbordasse na sua vida em forma de sinais. Quando você vive uma sincronicidade, não é apenas seu inconsciente pessoal se manifestando, mas também esse campo coletivo, onde cada ser humano está conectado em uma teia invisível. Pense nos sonhos. Quantas vezes você já sonhou com símbolos que não consegue explicar, mas que carregam uma força quase mística? Jung mostrou que esses símbolos não pertencem só a você. Eles fazem parte de um imaginário coletivo que atravessa culturas, épocas e fronteiras. A serpente, o herói, a viagem, a queda, o renascimento são imagens que se repetem em diferentes mitologias, filmes e experiências pessoais. Quando esses símbolos se encontram com acontecimentos da sua vida desperta, nasce a sincronicidade. É como se o inconsciente coletivo usasse a realidade externa para falar com você. A neurociência moderna começa a tocar nesse mistério. Estudos sobre redes neurais mostram que nossos cérebros funcionam como sistemas interconectados, não isolados. Pesquisas de campo quântico sugerem que nossas intenções e emoções não ficam confinadas ao corpo, mas se estendem em frequências que podem ser captadas por outros. Isso significa que a experiência de estar separado é, em grande parte, uma ilusão criada pela mente racional. Na prática, você está inserido
em um campo de ressonância onde pensamentos, sentimentos e símbolos circulam, tocando você de maneiras que raramente consegue explicar. A cultura pop, de forma inesperada, também se torna uma janela para compreender esse fenômeno. Filmes como Matrix e Interestelar exploram a ideia de que a realidade é costurada por sinais invisíveis que nos conectam a algo maior. Em Matrix, o déjà vu, ver o mesmo gato atravessar o corredor 2 vezes, não é apenas uma falha do sistema, mas um indício de que existe uma ordem escondida por trás do aparente caos. Já em Interestelar, os sinais enviados através da gravidade revelam que aquilo que parecia acaso era, na verdade, uma comunicação entre diferentes camadas da realidade. Essas narrativas ressoam em nós porque ativam arquétipos que já habitam o inconsciente coletivo. Busca pela verdade, a percepção de que há algo além do visível, a certeza de que não estamos sós. E há histórias reais que parecem saídas de um roteiro de ficção. Imagine 2 pessoas que nunca se viram, mas sonham com o mesmo símbolo na mesma noite. No dia seguinte, elas se encontram por acaso em uma situação improvável. Essa coincidência não é apenas um encontro casual. É o inconsciente coletivo se manifestando, alinhando símbolos e eventos para criar uma experiência de significado. Para quem vive isso, a sensação é de assombro, como se o universo tivesse se dobrado sobre si mesmo, apenas para confirmar que há algo maior guiando os acontecimentos. Mas a sincronicidade não se limita a sonhos ou encontros improváveis. Ela pode se manifestar em repetições que parecem banais, mas que carregam uma força oculta. Uma palavra que surge numa conversa, em um livro, em uma música no mesmo dia. Um número que insiste em aparecer em placas, horários e recibos. Um símbolo que se revela em diferentes contextos, até que você não consegue mais ignorá-lo. O que parece apenas uma repetição, na verdade, é o inconsciente coletivo tentando chamar sua atenção. Quando você passa a reconhecer esses sinais, percebe que não está interpretando apenas sua própria vida, mas também participando de uma narrativa maior que pertence à humanidade. Crie o hábito de observar os símbolos que surgem no seu dia. Não se trata de buscar significados ocultos em tudo, mas de perceber os padrões que se repetem com insistência. Anotar essas experiências é como mapear as linhas invisíveis que conectam sua vida ao coletivo. Com o tempo, você notará que os símbolos que surgem para você também aparecem. Em conversas de amigos, em filmes que assiste, em notícias que lê. É como se o mundo inteiro conspirasse para reforçar a mesma mensagem. E, na verdade, conspira. E se o pensamento que você acredita ser apenas seu nunca tivesse sido realmente apenas seu? Essa pergunta ecoa com profundidade. Talvez a ideia que você acredita ter criado sozinho tenha nascido de um campo coletivo, de uma consciência compartilhada que flui através de todos nós. Talvez suas intuições sejam a forma como esse campo coletivo sussurra no seu íntimo. Essa percepção pode ser libertadora, porque revela que você nunca esteve isolado. O vazio da solidão não é o fim da linha, mas a preparação para perceber que você é parte de algo infinitamente maior. A solidão, nesse contexto, perde seu peso de condenação e se transforma em um portal. O isolamento que você sente pode ser apenas a desconstrução necessária para perceber a teia que o conecta a todos os outros seres. O que parecia um abismo pode se revelar como um espaço fértil, onde novos símbolos e sincronicidades florescem. Quando você se abre para essa visão, descobre que até mesmo os momentos de silêncio carregam diálogos invisíveis. Você nunca esteve realmente sozinho. O inconsciente coletivo pulsa em você, através de você e ao seu redor, moldando coincidências, símbolos e encontros que formam uma trama perfeita. Essa é a beleza da sincronicidade. Ela não é apenas um fenômeno individual, mas uma expressão de algo que nos une a todos. Reconhecê-la é reconhecer sua própria participação em uma dança cósmica, onde cada passo já estava em harmonia com o todo. Você não é uma ilha perdida no oceano. Você é uma onda do próprio mar, e o mar fala através de cada sincronia que atravessa o seu caminho. Há uma expectativa silenciosa que muitas pessoas carregam quando ouvem falar de sincronicidade. A ideia de que os sinais precisam ser grandiosos, evidentes, quase cinematográficos. Espera-se ver números repetidos piscando em relógios digitais, encontros improváveis em lugares distantes,
Coincidências tão impressionantes que seria impossível ignorá-las. No entanto, a realidade é que os sinais mais poderosos raramente chegam com fogos de artifício. Eles se apresentam em sutilezas, em detalhes que se confundem com o cotidiano, em pequenas repetições que parecem banais demais para serem levadas a sério. E é exatamente por isso que tantos os ignoram. O universo raramente grita, ele sussurra. Mas como estamos acostumados a buscar respostas dramáticas, deixamos escapar o que já está diante de nós. Quantas vezes você sentiu um arrepio inexplicável no momento em que pensava em alguém? Quantas vezes uma frase solta, ouvida em uma conversa aleatória, parecia responder a uma pergunta íntima que você havia feito em silêncio? Quantas vezes um objeto esquecido reapareceu exatamente no instante em que você precisava dele, como se tivesse sido colocado ali de propósito? Esses são sinais sutis que muitas vezes descartamos como irrelevantes, mas que podem carregar significados profundos. Executivos de grandes empresas, acostumados a confiar apenas em dados e análise racionais, ignoraram sinais que poderiam ter prevenido crises devastadoras. Do outro lado, místicos e pessoas conectadas à sua intuição perceberam pequenos detalhes que mudaram completamente o rumo de suas vidas. Essa diferença não está nos sinais em si, mas na disposição de quem observa. O sinal é sempre oferecido. O que muda é a abertura de quem o recebe. A mente racional tende a descartar o que não consegue medir. O pensamento lógico procura grandes provas, estatísticas, evidências concretas. No entanto, a sincronicidade se manifesta em outra frequência. Ela não busca convencer o intelecto, mas despertar a percepção. É como tentar ouvir uma música suave em meio ao ruído de uma cidade movimentada. Se você não desacelera, não percebe a melodia que sempre esteve lá. E, no entanto, essa melodia pode guiar seus passos com precisão surpreendente. Joe Dispenza fala sobre um estado de atenção expandida, no qual você não está mais focado apenas em um ponto específico, mas aberto ao todo. Nesse estado, a percepção se amplia e você começa a sentir antes de racionalizar. O corpo se torna um radar sensível, capaz de captar sinais que a mente consciente ignoraria. Um leve desconforto, um calafrio, um brilho diferente no olhar de alguém. Tudo isso se torna parte da linguagem invisível do universo. O que parecia apenas uma coincidência se revela como um diálogo. O que torna os sinais sutis tão difíceis de reconhecer é que eles exigem presença. Eles não invadem sua vida com estrondo. Eles se insinuam nas brechas. São como gotas de chuva que caem suavemente no telhado, quase inaudíveis no início, mas que com o tempo criam uma música constante. Se você não se permite ouvir, acredita que não há som algum. Mas quando finalmente silencia, descobre que aquela melodia sempre esteve lá. O universo já gritou com você, mas você fingiu não ouvir. Talvez tenha sido aquele momento em que tudo parecia desmoronar e, mesmo assim, uma voz interna insistia em dizer que era apenas o começo de algo novo. Talvez tenha sido aquela sequência de pequenos obstáculos que tentava te afastar de um caminho que não era mais para você. Mas, como estava preso à ideia de que apenas sinais grandiosos são válidos, você continuou, ignorando o chamado silencioso que já havia se manifestado. Há uma sabedoria ancestral em perceber que a vida se comunica através de símbolos sutis. Povos antigos observavam o voo das aves, o comportamento dos animais, o movimento das nuvens, e reconheciam nesses detalhes mensagens que orientavam suas escolhas. O mundo moderno, com sua pressa e excesso de estímulos, nos afastou dessa escuta. Passamos a acreditar que apenas o extraordinário merece atenção, mas o extraordinário quase sempre se esconde no ordinário. A sutileza é em si uma prova de confiança. É como se o universo dissesse: eu não preciso gritar. Se você estiver pronto, ouvirá até o meu silêncio. Os sinais não competem pela sua atenção. Eles aguardam pela sua presença, e quando você se abre para essa escuta, descobre que até os detalhes mais simples carregam mensagens profundas. Pense em quantas vezes a mesma palavra apareceu em diferentes contextos no mesmo dia. Pense em quantas vezes você sentiu um impulso inexplicável para mudar de direção, e ao fazê-lo, encontrou algo ou alguém que fez diferença em sua jornada. Pense em quantas vezes uma música tocou no momento exato em que você precisava ouvir aquela letra. Esses momentos não são coincidências aleatórias.
São convites, são lembretes de que há uma inteligência invisível costurando sua realidade. Ignorar os sinais sutis é como fechar os olhos diante de um mapa que já está desenhado. É escolher caminhar sem bússola em um território onde o caminho já foi indicado. Não porque exista um destino fixo e imutável, mas porque a vida oferece constantemente pontos de orientação para que você alinhe sua rota. E cada vez que você ignora, a vida se adapta, enviando novos sinais, tentando novas linguagens. Até que em algum momento você decide ouvir. O universo não se ofende quando você não presta atenção. Ele apenas continua oferecendo, repetindo, insistindo em novas formas. Mas a verdade é que cada vez que você escolhe ouvir, cada vez que reconhece um sinal, você fortalece uma conexão. É como afinar uma antena. Quanto mais você ajusta, mais nítida se torna a transmissão. E quanto mais clara a transmissão, mais profunda se torna a sensação de pertencimento, de que você está exatamente onde deveria estar. O sinal que você insiste em ignorar pode ser o mesmo que, se finalmente reconhecido, mudará o rumo da sua vida. Ele pode não ter vindo com intensidade, mas chegou no momento certo. Ele pode não ter sido grandioso, mas carregava a semente de uma transformação. O universo fala a linguagem da sutileza porque deseja que você se torne coautor da mensagem, que você participe ativamente do processo de dar significado. E é nesse encontro entre o que a vida oferece e o que você reconhece que nasce o verdadeiro poder da sincronicidade. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, um sinal esteja se revelando dentro de você. Talvez seja uma memória que retorna, uma intuição que se intensifica, uma emoção que desperta sem motivo aparente. Não ignore, o universo já falou. A pergunta que fica é: você está disposto a ouvir? Existe uma frustração silenciosa que acompanha aqueles que buscam transformar suas vidas através da mente e da espiritualidade. Muitos já tentaram visualizar, repetir afirmações, escrever desejos em papéis, praticar mentalizações, e mesmo assim se sentiram paralisados, como se nada acontecesse no mundo externo. Essa frustração cria a sensação de impotência, de que talvez o universo não esteja ouvindo, ou pior, de que você não é digno de receber aquilo que deseja. Mas a verdade é que a manifestação não é apenas uma questão de imaginar com força. Ela é uma dança entre o que você projeta e o que o universo responde em forma de sinais. E é nesse ponto que a sincronicidade se revela como a chave perdida, a versão 2.0 desse Amperes manifestação. A neurociência nos mostra que a plasticidade cerebral permite que o cérebro se reorganize constantemente. Cada pensamento repetido, cada imagem mental cultivada, cada emoção sentida deixa marcas físicas em redes de neurônios. Isso significa que, quando você visualiza um futuro, seu cérebro não diferencia totalmente entre aquilo que é imaginado e aquilo que é vivido. Ele já começa a se programar para esse futuro como se fosse real. Esse processo é potencializado pelo sistema de ativação reticular, uma rede neural que filtra as informações que chegam até você. Quando você direciona sua intenção para algo, esse sistema começa a destacar do ambiente externo tudo o que está relacionado àquilo que você deseja. É nesse momento que entram os sinais. Imagine alguém que decide mudar de carreira. Durante semanas, talvez meses, essa pessoa não sabe por onde começar, mas de repente começa a ouvir conversas sobre exatamente a área que deseja explorar, encontra artigos relacionados, recebe convites inesperados. São sinais que aparecem como pontos luminosos em meio ao escuro, guiando os próximos passos. O desejo interno e a sincronicidade externa começam a se encontrar, criando uma rota invisível. Muitos relatos mostram como pequenos sinais foram capazes de gerar grandes transformações. Pessoas que conheceram o amor da sua vida porque sentiram o impulso de mudar o trajeto habitual. Profissionais que encontraram novas oportunidades ao seguirem uma intuição aparentemente insignificante. Famílias inteiras que mudaram de cidade após coincidências repetidas apontarem para o mesmo destino. Esses não são milagres desconectados da realidade, mas o encontro entre a intenção consciente e o campo de possibilidades que sempre esteve disponível. A manifestação tradicional insiste em dizer: imagine e espere que aconteça. Mas a manifestação 2.0 ensina:
Esteja atento aos sinais e caminhe com eles. A diferença é sutil, mas poderosa. O primeiro modelo cria expectativa passiva, enquanto o segundo cria participação ativa. Você não apenas sonha com o futuro, mas começa a decifrar a linguagem invisível que mostra onde e como ele está se desenrolando. É como usar um GPS oculto que só pode ser ativado quando você presta atenção à sincronicidade. Esse GPS não se comunica em mapas lineares, mas em sinais espalhados pelo caminho. São repetições, encontros improváveis, símbolos que retornam com frequência, intuições que não cessam de se repetir. Quando você conecta esses sinais, descobre um mapa que estava escondido à sua frente. É por isso que muitos chamam a sincronicidade de bússola da alma. Ela não mostra o destino final de imediato, mas aponta a próxima curva, próximo passo, a próxima abertura que deve ser seguida. Poucos sabem que os sinais são o GPS oculto da manifestação. Isso porque estamos treinados a buscar resultados imediatos, enquanto a sincronicidade trabalha em sutilezas e progressões. Cada sinal é como um fio dourado costurando a realidade ao seu redor. Se você os segue, a trama se revela. Se você os ignora, a vida encontra outra forma de chamar sua atenção, mas o caminho pode se tornar mais longo e mais denso. A grande transformação acontece quando você entende que não está sozinho no processo de manifestar. Existe uma inteligência maior cooperando com você, organizando eventos, pessoas e oportunidades para alinhar seu desejo interno com sua experiência externa. Essa inteligência não é algo distante ou inatingível. Ela se revela justamente através da linguagem da sincronicidade. O universo não envia cartas assinadas, mas envia sinais repetidos que, quando reconhecidos, tornam-se respostas. Pense em quantas vezes você insistiu em forçar um caminho, acreditando que apenas a sua vontade racional era suficiente. Agora lembre-se de quantas vezes, em meio a esse esforço, pequenas coincidências tentaram mostrar outra direção. Muitas vezes, a vida não se move porque você está olhando para o lugar errado. Não porque não merece, mas porque está surdo para a música que já está tocando. Quando aprende a escutar, descobre que cada passo já estava acompanhado de uma melodia silenciosa que sempre esteve ali. A manifestação não é um ato de controle absoluto sobre a realidade. É um ato de entrega consciente. Você projeta, sente, direciona sua energia, mas também aprende a ler as respostas. É como dançar com alguém. Não adianta apenas guiar. É preciso também se deixar guiar. E os sinais são o toque do parceiro invisível, indicando quando avançar, quando girar, quando esperar. É nesse fluxo que o impossível se torna natural, que o improvável se torna cotidiano. E talvez você esteja percebendo que, neste exato momento, sinais já cercam sua vida. Talvez esteja lembrando de repetições recentes, de encontros improváveis, de palavras que se repetem com insistência. Talvez esses sinais estejam pedindo que você preste atenção, não apenas ao que deseja, mas ao que a vida está respondendo. Porque no instante em que você reconhece esse diálogo, a manifestação deixa de ser uma espera frustrante e se transforma em um processo vivo, dinâmico, cheio de descoberta. O universo não trabalha contra você, ele não é indiferente. Ele está em constante comunicação, mas não através de promessas mágicas. Ele fala em símbolos, coincidências, movimentos sutis que alinham o interno e o externo. A manifestação 2.0 é a arte de perceber essa linguagem e de caminhar com ela. Não se trata de esperar que algo desça pronto do céu, mas de aprender a seguir o rastro luminoso que já está se formando à sua frente. No fundo, você já sabe disso. Sua intuição sempre soube. Talvez tenha ignorado no passado porque esperava algo grandioso. Mas hoje, ao ouvir estas palavras, algo em você se lembra. Os sinais já estão aqui. E quando você aprender a reconhecê-los, sua realidade nunca mais será a mesma. Existe um instante na vida em que os sinais deixam de ser apenas curiosidades poéticas ou pequenas confirmações de que o universo está atento. Eles passam a carregar um peso diferente, quase cerimonial, como se não fossem apenas respostas, mas convites. Um arrepio inesperado diante de uma decisão, uma sequência de acontecimentos improváveis, que convergem para um mesmo ponto, um encontro aparentemente casual que abre um portal. Quando isso acontece, não se trata mais de notar coincidências significativas. Trata-se de reconhecer um chamado. Esse chamado quase sempre aparece no limiar da mudança.
E é aí que nasce o medo, porque ao mesmo tempo em que você sente a excitação de estar diante de uma nova porta, sente também o apego ao conhecido. A mente sussurra: fique onde está, é mais seguro. Mas o coração insiste, o caminho continua ali adiante. É nessa encruzilhada que a sincronicidade revela seu verdadeiro poder. Ela não apenas confirma que você está sendo guiado, mas convida você a atravessar o portal, a responder ao que a vida está oferecendo. A história da humanidade está cheia de exemplos de pessoas que ousaram responder a esses chamados. Inventores, artistas, cientistas, líderes espirituais. Muitos relataram coincidências impossíveis que os empurraram para além da lógica. Nikola Tesla dizia que recebia suas ideias como se fossem transmissões de outro campo de inteligência. Albert Einstein falou sobre intuições que surgiam antes de qualquer raciocínio matemático. Grandes poetas descreviam seus versos como se viessem prontos, ditados por uma voz invisível. Em todos esses casos, não foram apenas sinais sutis, foram chamados para avançar, para expandir, para manifestar algo que o mundo ainda não conhecia. Essas histórias não pertencem apenas aos gênios. Elas também pertencem a você, porque o chamado não é privilégio de alguns, ele é parte da jornada de todo ser humano. O que diferencia aqueles que transformam suas vidas e aqueles que permanecem presos ao mesmo ciclo é a resposta que dão a esses convites invisíveis. Muitos sentem o chamado, mas poucos têm coragem de atravessar a porta. Não porque falte oportunidade, mas porque o medo do desconhecido é maior que a confiança no invisível. O chamado nunca chega em terreno neutro. Ele quase sempre aparece quando você está dividido entre permanecer em um lugar confortável, mas estagnado, ou se lançar em uma terra nova e incerta. E é nesse ponto que a sincronicidade se intensifica. Quanto mais você resiste, mais ela repete os sinais. Mais ela insiste em colocar diante de você pessoas, palavras, acontecimentos que apontam para a mesma direção. A vida não desiste de você. Ela continua chamando até que em algum momento você aceite ouvir. Mas ouvir não é suficiente. Existe um momento em que é preciso responder. E responder significa se comprometer. Não se trata de dar um salto cego, mas de fazer um pacto consciente com aquilo que se apresenta. É como se você dissesse: eu aceito caminhar por esse novo caminho, mesmo que não saiba para onde ele me levará. Esse, sim, consciente, é poderoso porque abre um campo de probabilidades que permanecia fechado até então. Quando você diz esse sim, portas se abrem, pessoas surgem, caminhos que pareciam bloqueados se revelam. O chamado é sempre transformador. Ele exige que você deixe algo para trás. Uma identidade, uma crença, uma segurança aparente. E essa exigência pode parecer dura, mas o que você deixa não é o que lhe pertence de verdade. É apenas o que já cumpriu seu papel. Quando você ousa atravessar, percebe que o que parecia perda é, na verdade, libertação. O vazio que fica não é falta, é espaço para o novo. O mais profundo é que, quando você responde ao chamado, sua realidade muda no instante. Não porque tudo ao redor se transforma imediatamente, mas porque você muda o lugar de onde observa a vida. O que antes parecia fechado se abre. O que antes parecia impossível ganha forma. A decisão de responder é, em si, um ponto de virada. É como se a vida dissesse: agora você está pronto. Agora podemos seguir. Muitos descrevem essa experiência como um rito de passagem moderno. Nas tradições antigas, havia cerimônias, iniciações, rituais que marcavam a transição de uma fase da vida para outra. Hoje, esses rituais se revelam de forma mais sutil, através de coincidências, de encontro, de sinais que se acumulam até que você perceba que não pode mais ignorá-los. A sincronicidade, nesse sentido, se torna um novo rito de passagem. Ela é o portal que separa quem você era de quem você está destinado a ser. O chamado não é algo externo. Ele não vem de fora para dentro. Ele é, na verdade, o encontro entre a sua intenção mais profunda e a inteligência do universo. Quando os dois se encontram, a realidade se dobra para criar um convite que não pode ser ignorado. A sensação é de que tudo conspira, e de fato conspira, porque o universo não é indiferente. Ele responde à sua vibração mais sincera, à sua disposição de se alinhar com aquilo que você realmente é. E talvez, neste momento, enquanto ouve estas palavras,
você esteja se lembrando de sinais recentes que insistem em se repetir. Talvez um mesmo tema tenha surgido em conversas diferentes. Talvez pessoas desconhecidas tenham aparecido para reforçar uma mensagem que você já havia recebido em silêncio. Talvez um desejo antigo esteja voltando com mais força do que nunca. Esses não são acasos, eles são o chamado. A pergunta não é se você já recebeu sinais. A pergunta é: você está disposto a atravessar o portal? Porque a vida só se transforma quando você diz sim. Esse sim não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito. Ele precisa apenas ser verdadeiro. É a escolha de confiar, mesmo sem todas as respostas. É a coragem de dar um passo sem enxergar o caminho inteiro. O chamado é a confirmação de que você não está perdido. Você está sendo realinhado. E cada sincronicidade é uma mão invisível apontando para o próximo passo. Não ignore, porque no momento em que você responde, descobre que não era o universo que estava distante de você. Era você que ainda não havia permitido que a vida se aproximasse. Sua realidade muda no instante em que você ousa responder ao chamado, porque, ao atravessar o portal, você deixa de ser espectador e se torna coautor da sua própria história. O que antes parecia impossível começa a se desenhar. O que antes parecia distante se aproxima. E o que antes parecia caos se revela como uma ordem invisível que sempre esteve presente. O percurso que fizemos até aqui não foi apenas uma sequência de ideias, histórias ou reflexões. Foi um mergulho em um campo mais profundo. Um convite para perceber que a vida nunca esteve em silêncio. Desde o primeiro instante, você foi lembrado de que os sinais não são acasos, mas convites da consciência. Talvez, ao ouvir estas palavras, memórias tenham despertado, coincidência tenham sido lembradas, símbolos sutis tenham reaparecido em sua mente. Isso já é sincronicidade acontecendo. Isso já é o universo respondendo. Existe uma beleza imensa em compreender que você nunca caminhou sozinho. Mesmo nos dias em que o peso da solidão parecia insuportável, havia uma ordem invisível tecendo o tecido da sua experiência. Mesmo quando acreditava que nada fazia sentido, cada acontecimento, cada encontro, cada perda estava reorganizando você, preparando-o para enxergar mais além. O vazio que parecia condenação era apenas preparação. Ele não veio para destruir, mas para abrir espaço. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Essa frase, que pode parecer poética demais para alguns, é uma verdade quântica. O campo que sustenta a vida não espera que você termine uma oração para responder. Ele vibra em sintonia com suas emoções, com sua intenção mais autêntica, com a frequência que você emite a cada respiração. Sua respiração não é apenas ar entrando e saindo dos pulmões. Ela escreve mensagens no campo quântico, moldando, a cada instante, possibilidades que podem se materializar em realidade. Talvez você perceba que algo mudou em você apenas por estar presente aqui e agora. O simples ato de abrir espaço para ouvir já reorganiza seu campo interno. Sua percepção se amplia, e aquilo que parecia invisível começa a se revelar. Não porque algo novo tenha surgido de fora, mas porque você começou a enxergar o que sempre esteve ao seu redor. O sol não nasce porque você olha para ele. Ele já estava lá, aguardando que seus olhos se abrissem. Da mesma forma, sua nova realidade não precisa ser forçada. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova vida também já está a caminho. O desafio é confiar. E confiar não é esperar que tudo esteja claro de imediato. Confiar é caminhar mesmo sem enxergar o caminho inteiro. É acolher cada sinal como um lembrete de que existe uma inteligência maior organizando o invisível. Você não precisa compreender cada detalhe. Precisa apenas permanecer atento, aberto, receptivo. O que parece pequeno demais pode se revelar como a peça que faltava no quebra-cabeça. Nas próximas 24 horas, um sinal inesperado cruzará o seu caminho. Ele pode vir em forma de palavra, de encontro, de sensação, de repetição. Ele pode ser sutil, mas será inegável. E quando isso acontecer, você lembrará desta promessa e reconhecerá que não estava imaginando. A vida estará confirmando diante de seus olhos aquilo que sua alma já sabe. Você não está perdido, está sendo realinhado. Essa é a verdade que atravessa todas as histórias de sincronicidade, não importa o quão distante você acredite estar. Sempre existe um fio invisível puxando você de volta ao seu centro. Cada sinal é esse fio. Cada coincidência significativa é uma mão estendida.
Cada intuição é uma bússola. Quando você se permite reconhecer, a sensação de isolamento se dissolve e no lugar dela surge a certeza de pertencimento. Não existe acaso. Existem convites da consciência. Convites para que você desperte, para que você se lembre, para que você confie no fluxo que sempre esteve conduzindo sua jornada. O que antes parecia caos agora se revela como ordem. O que antes parecia ruído agora soa como música. O que antes parecia perda agora se mostra como espaço fértil para o novo. Ao longo deste encontro, você foi lembrado de que os sinais não pedem esforço, mas presença. Eles não exigem pressa, mas sensibilidade. Eles não aparecem para alguns poucos escolhidos, mas para todos aqueles que se permitem ouvir. E hoje você se permitiu. Por isso, já está acontecendo. Comente internamente, dentro de si: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa frase não é apenas uma declaração, é uma chave. É o som da sua alma se alinhando ao som do universo. E no instante em que esse alinhamento acontece, portas se abrem, caminhos se revelam, e a vida deixa de ser apenas sobrevivência para se tornar criação. Agora, respire fundo uma última vez. Sinta o ar preencher seu corpo. Ao expirar, imagine que está entregando sua confiança ao universo. Sinta que não precisa controlar, que não precisa forçar, que não precisa correr atrás, porque a vida já está se movendo em sua direção. Os sinais já estão chegando, a realidade que você tanto deseja já está sendo tecida. E assim como o sol nasce todos os dias sem esforço, trazendo luz sem pedir permissão, sua nova realidade também já está nascendo. Ela vem suave, mas firme. Ela vem discreta, mas inevitável. Ela já é sua.